o caso do Banco Master, porque senadores se reúnem com o ministro André Mendonça. E qual que é o teor dessa conversa que está marcada para acontecer às 14h30 de hoje, né? Os senadores que integram a Comissão de Assuntos Econômicos planejam um encontro com o ministro, que é relator das investigações sobre o Banco Master, e o agendamento dessa reunião foi ontem à noite que eles decidiram, conforme as informações do presidente do grupo da comissão, que é o senador Renan Calheiros. Bom, Rafael, a gente sabe que o Daniel Porcaro estava previsto ele depor ontem na CPMI do INSS. No entanto, um habeas corpus deu a ele o direito de escolher se participaria ou não. Ele decidiu não depor. E hoje também ainda não há uma certeza. Acredito que essa reunião hoje, inclusive, o senador Renan Calheiros, que preside a Comissão de Assuntos Econômicos, certamente é para tratar sobre esse assunto, né, da oitiva do depoimento de Daniel Porcaro. Então, inicialmente estava previsto para hoje, já estou com a confirmação que foi adiado o depoimento dele na CAI, e os senadores vão decidir se o empresário vai falar lá em São Paulo por videoconferência, para evitar o deslocamento dele até Brasília. Bom, qual a sua avaliação em relação à Comissão de Assuntos Econômicos, Renan Calheiros, com todo o seu histórico, né, a sua capivara, digamos assim, querendo ouvir o Daniel Porcaro? O que a gente pode esperar dessa oitiva? Será que ele também não está querendo surfar um pouco nessa polêmica do Banco Master e ganhar um palanque eleitoral? Olha, Berenice, na mesma frase a gente colocou reunião com o Alcolumbre, Hugo Mota, no STF, intermediada por Renan Calheiros. Essa equação era um tanto quanto, no mínimo, instigante. Veja, primeiro, Berenice, é bom a gente lembrar por que o Porcaro faria um depoimento por meio de videoconferência. Ele, ainda que algo básico, mas ninguém tinha feito até então, o André Mendonça proibiu a utilização de jatinho por Porcaro no presente contexto. Ele, portanto, poderia tranquilamente se deslocar desde que em avião de carreira. E se deslocar em avião comercial, avião comum, me parece que ele não está considerando como uma possibilidade que seja do seu bom grado. Isso com a sua segurança física não há, até porque a ele foi dada essa autorização. Veja, a gente tem uma situação interessante. O André Mendonça, o relator, numa reunião com o Alcolumbre, só para a gente retomar a história, é o mesmo Alcolumbre que se sentou em cima da indicação do presidente Bolsonaro por 4 meses acerca da indicação do ministro, à época da AGU, mas para a condição de ministro do STF, André Mendonça. Então, André Mendonça, primeiro, ao contrário da metodologia de outros ministros que me parece guardarem rancor e mágoas diariamente, a gente percebe que o André Mendonça, mesmo diante de um presidente do Congresso que representou um atraso institucional e desfalcou o STF, vai ali sentar com as pessoas envolvidas com o poder legislativo. Esse é um primeiro ponto interessante. O segundo aspecto, Berenice, é que eu acho que essa reunião não vai ter sigilo decretado, tendo em vista que não está na pauta a presença de um específico ministro, que a última vez que a gente falou de Porcaro e ministro do STF, vale lembrar a audiência, foi quando um ministro do STF teve o sigilo de uma reunião decretada no Banco Central sobre Porcaro, que era o Alexandre de Moraes, o único da história com uma reunião sigilosa acerca de Porcaro. Então é muito interessante que exista uma conversa franca, porque vale lembrar qual o motivo, Berenice, que acredito eu, esse diálogo vai existir. A Polícia Federal foi autorizada a periciar 100 aparelhos celulares por André Mendonça. De repente, o chefe do Senado, do Congresso Nacional, e também Hugo Mota da Câmara,
são convocados pelo STF. O Fachin, vale fazer o registro, também participou do intermédio junto a Renan Calheiros para que essa reunião acontecesse. O que tem nesses 100 celulares? Porque o número, talvez, de parlamentares preocupados com isso seja superior ao número de celulares periciados. Então, é um encontro. O deputado tem, o nosso pré-candidato ao Senado aqui hoje, o costume de dizer que a harmonia entre os poderes é um conceito muito delicado. Ou seja, não é porque vai se sentar o presidente da Câmara, do Senado e o relator, até se a gente pegar quem fez o intermédio, Renan Calheiros, veja, talvez o maior algoz de Alcolumbre, basta a gente se lembrar que eram os dois que disputaram a chefia do Senado na primeira vez que Alcolumbre tomou posto. Segundo, Fachin, que fez essa agenda em conjunto com Calheiros, esse intermédio, Fachin, mesmo que por uma mudança de CEP, liberou Lula a ser candidato novamente, e mais do que isso, publicou um manifesto à época da eleição da Dilma, da reeleição, favorável a ela. Então, se eu fosse arriscar se é bem intencionada ou não, eu diria que a gente deve, no mínimo, acompanhar muito de perto e atento e vigilante, porque os personagens e o enredo não se configuram com outros momentos da história que jogaram em favor do Brasil, Berenice. Pois é, Rafael, mas acredite se quiser, essa reunião do presidente da Câmara e o presidente do Senado com o Fachin, eles vão discutir só sobre a questão que envolve os penduricalhos, né? Pelo menos é o que eles garantem, não vai rolar esse assunto de Banco Master, não. Mas eu quero te ouvir também, deputado Caporeso, porque chama a atenção a disposição do senador Renan Calheiros em ouvir Daniel Vorcaro na Comissão de Assuntos Econômicos. Será que ele vai conseguir aquilo que a CPMI do INSS não conseguiu? Quais argumentos ele deve estar usando ali junto ao André Mendonça para obter êxito nessa oitiva com Vorcaro? Olha, Berenice, eu gostaria muito de saber quais serão esses argumentos, mas quando você vê duas pessoas como Renan e Alcolumbre juntos, eles que outrora eram rivais, isso realmente mostra como que a conveniência política em Brasília é capaz de fazer grandes e improváveis acontecimentos se tornarem realidade, tá bom? Tem muita gente preocupada com o andamento dessa investigação e qualquer pessoa minimamente sensata imagina que isso se deve por um único motivo. Tem gente demais com o rabo preso. Tem gente demais querendo varrer para debaixo do tapete esse escândalo do caso Master. E isso acontece em um momento que, veja só, essa investigação cai nas mãos do ministro André Mendonça, que deu carta branca para a Polícia Federal fazer o seu trabalho. Carta branca, inclusive, olha só, se eu fosse apostar em alguma conversa ali, em algum interesse do Renan, talvez seria nessa parte aqui, que o ministro deu carta branca para que a Polícia Federal investigue altas autoridades sem precisar pedir a bênção do Supremo. Aliás, isso deveria ser o padrão, não é mesmo? A polícia poder fazer o seu trabalho investigativo sem perguntar, veja só, mas existe alguém importante aqui. Entre os iguais em uma democracia, talvez ele seja mais igual, né? Fazendo uma referência à Revolução dos Bichos, de George Orwell. Vamos ver quais serão as posturas adotadas pelo André Mendonça depois dessa visita. Mas eu já adianto, essas posturas serão provavelmente apresentadas depois de um mês. Não vai ser logo em seguida, não. As coisas não costumam ser assim, tá?